O diabo veio com sapatinho, ficando com sapatinho de algodão. O diabo que eu vou entrar agora é na casa dela. Eu vou entrar na casa dela. Eu vou destruir o relacionamento entre pai, entre filho, entre mãe, entre filha. Eu vou entrar, vou colocar contenda. Eu vou colocar discórdia. Eu vou colocar a briga. E o diabo vem de sapatinho de lã. É sapatinho de algodão, ele vem pisando macio. E você está lá com a boca no pó de costa. E o diabo diz, eu vou entrar, ele não vai nem ver. Ele está lá orando, de olho fechado. Ele não vai nem ver eu passar, eu vou entrar, ele não vai nem ver. E você de costa, com o joelho dobrado, com a boca no pó. Aí com os olhos fechados, agora eu vou passar. E o Senhor diz, queima ele, meu servo. Ele está atrás de você. Queima ele, meu servo. Ele está atrás de você. E eu te diz, queima! Ele está no pé, meu irmão. Amém? Amém? Com o diabo, nós lutamos com os olhos abertos e de pé. Com o diabo, nós lutamos com os olhos fechados e com os olhos dobrados. Entendeu, meus irmãos? Quem entendeu, diga amém. Mas por que tanta perseguição, irmão? A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 5, versículo 10. A Bíblia diz, bem-aventurado quando vos perseguirem por causa do meu nome. Bem-aventurado quando vos perseguirem por causa do meu nome. Irmão, você está levando um nome que está acima de todos os nomes. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 9, que todo joelho vai dobrar, inclusive do diabo também. Se não dobrar, Jesus quebra ele. Ele vai ter que dobrar. Todo vai se dobrar. E toda língua vai confessar que o Senhor é o Messias, que o Jesus é o Senhor, é o Messias. E ele diz, olha meu filho, tu vai ser perseguido. Tu vai ser perseguido por causa do meu nome. Mateus capítulo 5, versículo 10. Eu quero ler para os irmãos esse versículo aqui. Diga glória a Deus. Diga bendito é o nome do Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Aí versículo 10 diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de... diga glória a Deus, bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem tudo mal contra vós. É as pessoas fazendo fofoca com o teu nome. É as pessoas falando mal de você. É o vizinho se levantando. É o da esquerda, é o da direita. Você nunca viu tanto adversário. Você nunca viu tanto inimigo. Você nunca viu tanto perseguidor. Pastor, o que é isso? O que é isso? Eu digo, irmão, isso é unção. Isso é poder. Isso é a glória. É a presença do Senhor. É o fogo de Deus. É a glória do Senhor da tua vida. O Senhor está levantando para cair. E ele vai cair. Você não queria saber por quê? Que aquele vizinho, aquela criança se meteu com você? Você não queria saber porque ela está falando mal de você? Você não queria saber disso? Então saiba agora. Ela está se levantando porque ela viu a glória do Senhor na sua face. Ele viu a glória do Senhor no seu rosto. Ele sabe que você tem óleo, que você tem fogo, que você tem poder. Ele sabe, irmão, que você tem a presença do Senhor. E ele tenta se levantar para tentar te calar, te parar, te prender. Mas ele não pode, irmão. Ele não pode. Diz, eu não aguento mais, pastor. Eu não aguento mais, irmã. Eu não preciso da sua ajuda. É tanta perseguição, é tanto inimigo. Aí aqui no Mateus capítulo 5, versículo 11, diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, é mentira, é calúnia, é pedrada, é paulada contra a sua vida, e disserem todo mal contra vós, por amor ao meu nome. Aí o versículo 12 diz, regozijai-vos, exaltai, diga glória, diga glória, regozijai-vos, exaltai, porque grande é o vosso galardão, grande é a vossa recompensa no céu, pois assim mesmo perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Assim mesmo perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Por que Jezabel disse, assim me façam os deuses, se amanhã essas horas eu não tirar a cabeça de Elias? Está no capítulo 19, 1 Reis, do versículo 1 ao 3.
E a Bíblia diz que perseguiram a Elias por todo Israel para tirar a vida dele. Foi ao ponto de você tem que sair dos territórios de Israel, tem que sair da sua casa, sair do meio da sua parentela, sair do meio do seu povo, sair do meio do povo do Senhor, porque estava sendo perseguido, porque Deus o usava. Você está sendo perseguido, minha irmã, é porque Deus te usa. Amém, glória a Deus, aleluia. Sabe por que você está sendo perseguido, irmão? Estou sendo caluniado, está sendo apedrejado, estão te injuriando. Eu já estou injuriado. Estamos dizendo isso? Eu já estou ficando injuriado que essa coisa está me acontecendo. Qualquer hora dessa eu vou estourar. Tu não vai estourar, não, porque tu vai botar o joelho e vai dizer: ô glória, ô glória, grande será o meu galardão, grande será a minha recompensa no céu, ô glória. É ou não é, meu irmão? É ou não é, meu irmão? E diz a Bíblia que Jezabel perseguiu a Elias por todo Israel. Por todo Israel. Jezabel perseguia ao profeta que tinha revelação. Você quer ser perseguido pelo diabo? Quer? Começa a entregar revelações, irmão. Começa a entregar a palavra profética. Começa a entregar profecia. Vão dizer que você é profeta do diabo. Vão dizer que Deus não fala na tua boca. Vão dizer que isso não tem nada de Deus. Os próprios que se dizem judeus, os próprios que se dizem de Deus, vão se levantar contra você por inveja. Que você tem, eles não têm, porque Deus fala contigo, não fala com eles. E quando você fala, Deus honra, Deus cumpre, Deus faz. E eles vão se levantar contra você, vão te perseguir, vão caluniar você, vão injuriar você. Irmão, isso é sinal de unção, isso é sinal de poder, isso é sinal de vaso de Deus. Vaso de Deus é pisado, é quebrado, é expulsado, mas o Senhor renova, o Senhor transforma, o Senhor conserta e o faz vaso novo. O Senhor pega o seu vaso, amassa, pega ele trincado, aquele furado, aquele rachado, Jeremias 18, e faz dele um vaso novo. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então é isso que nós temos que entender. Isso que nós temos que entender. Ah, pastor, mas eu não sei o que faço. Porque eu vou para uma igreja e me persegue. Eu vou para outra e me persegue. Em todo lugar que eu vou, esta pessoa me persegue. Que negócio é esse, pastor? Como pode acontecer uma coisa dessa? Como pode acontecer uma coisa dessa? Irmão, o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 10, 23, quando vos perseguirem numa cidade, fuja para outra. Quando vos perseguirem numa cidade, fuja para outra. Entendeu? Ele sempre disse isso. Ele nunca disse que você não seria perseguido. Pelo contrário, ele disse que você seria perseguido por amor ao seu nome. Por amor ao seu nome. Perseguir os profetas. Perseguir os profetas. Diz a palavra do Senhor, irmão. Em 1 Samuel 23, capítulo 23, versículo 25 ao 26, que Saul perseguia a Davi por todo Israel. Mas ele perseguiu Davi, sabe quando? Quando Davi recebeu a unção de profeta, a unção de sacerdote e a unção de rei pelo profeta Samuel. Enquanto Davi não tinha recebido a unção, enquanto Davi não tinha percebido aquela unção do chifre, Davi não era perseguido. Quando Davi recebeu a unção do óleo de Deus, a consagração para ser sacerdote e para ser rei de Israel, aí Saul começou a perseguir Davi por todo Israel e queria tirar a vida dele de qualquer forma, de qualquer jeito, porque Saul sabia que Deus era com ele. Saul perseguia a Davi porque Saul sabia que Deus era com ele, que o Senhor era com ele. Irmã, você não está vendo, irmã, que isso que você está passando, irmã, é porque as pessoas sabem que Deus é com você, irmã. Você não está vendo que essa pombagira sabe que Deus é com você e que esse casamento é de Deus? É por isso que a pombagira está batendo para destruir, está batendo para dividir, está batendo para colocar infidelidade, para colocar desconfiança, para colocar o ciúme, irmã. Bota a pombagira para correr! Bota a pombagira para correr! Porque esse casamento é de Deus! É de Deus, diga, é de Deus. É de Deus. Diga, de Deus. Você não está vendo que essa empresa é de Deus, Paulo? Amém. Glória a Deus. É por isso que tem concorrência desleal. É de Deus, aleluia. Amém. O concorrente bota o preço lá embaixo. Ele que toma prejuízo para quebrar você. Mas não quebra não, que a pessoa faz assim: eu pago mais caro, mas faço com o servo de Deus. Eu pago mais caro, mas
vou fazer aqui, porque aqui que eu faço, eu sou abençoado. Glória a Deus, aleluia. Amém. Isso é perseguição. Diga desse jeito, irmão. Eu sou perseguido mesmo. Diz a palavra do Senhor, irmão, em João capítulo 5, versículo 16, que os judeus perseguiram a Jesus. Os judeus perseguiram a Jesus. Os judeus eram o povo de Jesus, que Jesus era judeu. O próprio povo de Jesus perseguia Jesus por inveja. Você vai ver no capítulo 5 aí, no tanque de Betesda, que eles perseguiam Jesus por inveja. Porque sabia que Deus era com ele, que ele realmente era usado pelo Senhor. Então a única forma que o diabo tem de destruir a tua família, destruir o teu lar, destruir os teus parentes, destruir a vida financeira, acabar com tudo, a única alternativa do diabo é prender você. É parar com você. A única alternativa do diabo é deixar você sem buscar o Senhor. É deixar você sem estar de joelho dobrado. É deixar você sem invocar a presença do Senhor. A única forma que o diabo tem. Então ele lança as setas para entristecer seu coração, para te magoar, para te ferir. Usa pessoas que são judeus, pessoas que são irmãos em Cristo, da própria família, quando não da própria igreja. Pessoas que estão contigo na obra, sabe o preço que tem pagado pela obra, as pessoas se levantam contra você. Aí você se sente, se magoa, se sente ressentida, você também não vai fazer mais nada. É isso que o diabo quer. Olha, você vai dizer, é isso que o diabo quer, irmão. Não é verdade? É isso que o diabo quer, que você não ore mais, que você não busque mais, que você não clame mais, que você não invoque mais. Mas Jesus disse aqui, ó, por minha causa, Mateus capítulo 5, versículo 11, por minha causa, irmão, eu já havia dito, e torna a dizer, Jesus, por minha causa vos perseguirão. Eu não fiz nada com fulano, eu não fiz nada com Beltrano, só fica me perseguindo. Ele só fica me perseguindo, se levantando contra mim, me caluniando, mentindo contra mim, inventando fofoca, mexerico, contendo com o meu nome. Eu sei quando eu chego, está falando de mim. Que quando eu chego, ele fica todo sem graça, ou toda sem graça, tenta disfarçar, mas eu sei que estão falando de mim, eu sei. Deixa falar, irmão. Deixa falar, pois a Bíblia diz em Zacarias 2,5 até o 8, Jesus disse que aquele que tocar em você, toca na menina no sol de Deus. Deus vai pesar a mão, Deus vai cobrar, Deus vai julgar, Deus vai entrar na casa, Deus vai punir, Deus vai ferir, porque Ele é Deus e você é Deus. Agora você tem que dizer, eu não vou parar. Tipo, senão não pare não, meu irmão. Esses dias eu disse aqui uma mensagem, eu quero dizer novamente. Miqueias 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10 de Miqueias, recebeu a revelação de Deus, só, levantai-vos e caminhai-vos. Vosso descanso daqui não, eu vou dar um tempo, eu não aguento mais a luta, eu não aguento mais a prova, eu vou dar um tempo, eu vou sentar no banco, eu não quero ser mais ciclo de oração, nem de obra, nem evangelização, nem hospital, eu não quero mais fazer obra, eu vou sentar, levanta. Levanta e caminha. Levanta e caminha, teu descanso não é aqui, tem obra para fazer. Tem obra para fazer, tem obra para fazer. O Senhor quer te usar com poder e glória para curar enfermo, para expulsar demônio. O Senhor quer te usar para arrancar o câncer, o tumor, a tuberculose, para arrancar demônios, fazer macumba. Levanta e anda em cada lugar, irmão. Amém. Se preocupa com o inimigo, não. Se preocupa não, irmão. Esse profeta do Senhor que recebeu a revelação, a cidade foi cercada, você vai ver que a cidade foi cercada. E o inimigo disse, vou acabar com a vida dele, eu vou destruir Eliseu. E na mesma hora Deus enviou uma carruagem, carros de fogo, com anjos de fogo, e cercou o profeta. E o inimigo disse, agora eu vou matar, eu vou tirar a vida. Eliseu só fez esse ofere. Ficou todo mundo cego. Todo mundo cego, disparatado de um lado para o outro. Fere. Ficou. Olha, acabou, irmão. Irmão, o crente não levanta a mão, irmão. Diante da causa, diante de Deus, com a sua justiça de Deus, que ele levanta a mão, é pior do que a bomba atômica. É pior do que a bomba atômica, irmão. Destrói, queima tudo. Não fica nada, fica só cinza no chão. Então se meter com crente, irmão, é fogo. Tá, se meter com macumbeiro lá, é fria mesmo. Porque com crente é fogo. Porque Deus é fogo, Hebreus 12, 29. A Bíblia diz que Deus é fogo. Né? Deus é fogo. Deus é fogo, Deus é fogo. E Deus faz os seus ministros labareda de fogo. Então se meter com crente é fogo. Vai se queimar, vai virar cinza. Agora, sabe o que o apóstolo diz, o apóstolo Paulo?
em Gálatas 6, versículo 12, o apóstolo diz que nós seremos perseguidos. Seremos perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ei, irmão, você diz, desde que eu levantei a minha mãozinha, a luta começou. É só o início, irmão. Porque quanto mais você busca, quanto mais glória você receber, quanto mais fogo tiver na sua vida, mais o capeta vai levantar. Mas sabendo que ele levanta para cair. Ele levanta para cair. Porque a Bíblia diz em Romanos 16, 20 que o lugar dele é embaixo do nosso pé. Não adianta ele querer se erguer, não. Não adianta ele querer erguer, não. Porque o lugar do diabo é debaixo dos nossos pés. Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. E o apóstolo diz, nós seremos perseguidos por nome de Cristo. O próprio Jesus disse em Mateus 5:11, pelo meu nome vocês serão perseguidos. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 6:12, nós seremos perseguidos pela cruz. Não é isso, Paulo? É pela cruz. Nós seremos perseguidos pela cruz de Cristo. Pela cruz de Cristo, nós seremos perseguidos. O próprio Jesus Cristo disse em João 15:20, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. João capítulo 15, versículo 20. Aí o crente quer ser usado por Deus, quer ter revelação, quer ter profecia, quer ter sonho divino, quer expulsar demônio, quer ser usado para desmanchar macumba, e não quer perseguição, não. Não, ele não quer perseguição, não. Ele quer esmagar o cão, desfazer a macumba, restaurar casamento, botar o diabo para correr, mas não quer perseguição, irmão, não adianta. Você não quer perseguição, não? Então fica quietinho, derrotado, destruído, sentadinho no banco. Aí pronto. O diabo vai falar, esse é meu. Aí pronto, ele para de perseguir. Aí ele para de perseguir. Diz a Bíblia lá em Jeremias 39, que quando Nebuzaradã deu sobre Jerusalém, que ele queimou a cidade toda, que ele levou cativo os príncipes, que ele matou os filhos do rei, que ele furou os olhos do rei Zedequias. Diz a Bíblia que ele foi embora para a Babilônia e levou os nobres para a Babilônia. E lá em Jerusalém, na Judéia, ele deixou os pobres. Deixa os pobres aí, porque os pobres não nos transmitem perigo algum. Entendeu? Os pobrezinhos. 39:10, Jeremias 39. Os pobres, hein? O que ele deixou na terra? Os pobres. Não, os pobres. Deixa os pobres. Os pobres não representam perigo. Os pobres, os desvalidos, os fracos da terra não representam perigo para a Babilônia, para Nebuzaradã, para Nabucodonosor. Mas os nobres, ele quer levar cativo. Os nobres, ele quer levar cativo. É por isso que ele tem se levantado contra você. Porque você é nobre. Amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos sacerdotes reais. Nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo tirado das trevas, trazido para a luz, para anunciar as grandiosas obras daquele que está na luz. Nós que no passado não éramos nada, não éramos povos, nós que éramos ovelhas desgarradas, hoje somos ovelhas de Deus. Somos sacerdotes de Deus. Sacerdotes reais. Sacerdote é aquele que fala com o Senhor. Se ele fala, ele ouve. Se ele ouve, ele tem revelação. Deus, você está lá orando de madrugada, Deus fala, ora pelo teu filho, que o diabo está armando a sala para ele, de uma bala perdida, de um laço de maconha, de um laço de cocaína, de um espírito pombageiro para ele prostituir, de um espírito, ora por ele. Você está na sua casa orando, e Deus o Espírito Santo está trazendo o Ruan Hakadosh, o Espírito que é santo. O Espírito que é santo. Ruan Hakadosh. Ruan, Espírito Hakadosh. O Espírito que é santo está te revelando ao seu Ruan, ao seu Espírito, o que vai acontecer no outro dia. Glória a Deus, aleluia. É no outro dia. Porque em Miqueias capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, vai até no 12 ali, diz, olha meus irmãos, que Deus não faz coisas nem grandes nem pequenas, sem primeiro o quê? Revelar os seus servos e profetas. Olha o versículo 3:3. 3:7. 3:3, olha aí.
Amós. Amós. Não é? Deus não faz coisas grandes e nem pequenas, sem primeiro revelar aos seus servos e profeta. Diga, eu sou profeta. Diga, eu sou profeta. Diga, eu sou profeta. Diga, eu sou profeta. Coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos. Onde está? Amós 3:7. Amós 3:7. Olha aí, irmão. Sabe por que você está recebendo a revelação? Amém. Porque tu és servo e tu é profeta. Porque antes de ser profeta tem que ser servo. Ninguém é profeta sem ser servo. Primeiro você é servo, depois você é profeta. Glória a Deus. Quando você se torna um servo, aí Deus vai te usar como profeta. Amém. No ministério profético. Servo meu. Paulo. Aleluia. Estou te revelando aqui, aquela missionária, aquela irmã vai cair naquela vala, aquela emboscada, vai lá e diga para ela amanhã no culto. Aí você já chega aqui humilde, eu não sei se é do Senhor. Eu não sei se é do Senhor, mas você sabe que é do Senhor. Você sabe que é. Eu não sei se é do Senhor, mas eu senti assim, estava orando, senti que mostrou isso. Aí eu pensei, é verdade, irmão, é verdade. Dá glória a Deus, irmão. É Deus usando os seus